que é o Salmo 63. Então, eu vou compartilhar a tela, mas eu sei que a boa parte de vocês está com no celular e fica bem pequenininho, né? Mas eu vou estar lendo, tá certo? Aqui, ó, o Salmo 63, tá certo? E aí vocês podem acompanhar. Se quiser, acho que dá até para aumentar um bocadinho mais aqui, ó. Mas aí eu tenho isso. Aí, vamos ver. Tá certo? Então, a palavra de Deus diz assim, é um salmo escrito por Davi. Ó Deus, tu és o meu Deus. Procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto eu viver, falarei da tua bondade, e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando eu estou deitado, eu lembro de ti e penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a ti. Porém, aquele que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha, os seus corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dará a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca do mentiroso será fechada. Amém? Então, ó, esse salmo, eu vou estar falando um pouco do histórico dele, tá certo? O histórico desse salmo, gente, tem a ver com Absalão, o filho de Davi. Eu vou colocar aqui e eu vou tentar aumentar aí, tá certo? Então eu vou falar um pouco desse histórico, o contexto que a gente sempre coloca para entender o que Davi está falando nesse salmo. Esse salmo foi escrito, gente, quando Davi estava dentro de uma caverna. E sabe de quem ele estava fugindo? Do seu filho Absalão. O seu filho estava tentando matá-lo. Aí vocês perguntam, mas o que tem a ver isso comigo? O que tem a ver isso comigo? Eu nem consigo imaginar um negócio desse. Conflito familiar. Todos nós, por algum momento, já passamos por um conflito familiar. Seja com nossos pais, irmãos, filhos, marido, mulher, cunhados, e assim vai se estendendo. Todos nós já passamos por algum conflito familiar. E Davi estava passando com o seu filho Absalão. Absalão, vou tirar aqui depois eu volto. Absalão, gente, era o terceiro filho de Davi. Pensa num homem bonito. Pensou? Multiplica. A Bíblia diz que ele era perfeito dos pés à cabeça. Olha que interessante. Quem quiser ler essa história do filho de Davi, Absalão, vale a pena. Eu vou deixar depois, que está lá em 2 Samuel. 2 Samuel, de 13 em diante, já consegue entender o contexto desse salmo. A história já estava... Davi, ele expõe aquilo que outro já estava escrevendo. Então, olha que interessante. Quer ver?
Lá em 2 Samuel 15, no verso 25, diz assim: em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano. Quando ficava muito comprido e pesado, a sua cabeleira pesava mais de 2 quilos. Que inveja! O meu não deve estar dando 50 gramas. Olha lá. Ele tinha 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que também era muito bonita. Então, esse era um filho de Davi que estava tentando matar o pai. Ele estava tentando matar o pai porque ele se fez muito popular, uma pela sua beleza, né, que chamava a atenção, a sua formosura, aqueles cabelo comprido, pesado, e também por ser filho do rei. Ele se tornou muito popular e ganhou confiança de parte do povo. E começou um levante para tirar Davi do trono. Para se ter uma ideia, Absalão se intitulou rei. E começou a perseguir Davi. E Davi fugiu para o deserto, se escondeu numa caverna e levou muitos soldados com ele. E Absalão queria matar Davi de qualquer forma. Absalão, ele foi um filho problema. Por quê? Tinha conflitos dentro da casa de Davi. Conflitos, gente, tão graves, que, para você ter uma ideia, esse filho mais velho teve um relacionamento com a meia-irmã dele e Absalão acabou matando. Olha cada conflito pesado. Que parece que só nós temos problema. Não, a família de Davi tinha muito problema. E todos esses problemas vieram da família de Davi, começou a ficar cada vez pior, quando Davi se afastou de Deus e acabou tendo um caso com uma mulher de um servo dele, de um soldado dele. E aí ele teve esse caso com essa mulher, mandou matar esse homem, o marido dela, e se afastou de Deus. E a casa dele começou a ter muitos problemas. E um desses problemas era Absalão. E fora o outro que morreu, que teve um relacionamento com a minha irmã. Então a coisa estava muito difícil. E nesse tempo, Davi fugiu para essa caverna. Bom, ele se autotitulou rei, era perfeito em beleza. O nome Absalão significa pai da paz. Mas ele não foi de paz. Não foi, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou compartilhar a tela. Voltar, que é melhor fazer o passo correto. Compartilhar a tela. Aqui. Então, esse texto aqui, que eu já mandei para vocês, fala do monumento que Absalão mandou construir em memória dele. Porque Absalão, ele tinha 2 filhos e uma filha, só que esses filhos foram mortos. E antigamente dava-se continuidade através dos homens, né? O nome levava através dos homens, né? Hoje a gente pode colocar o sobrenome que quiser, mas antes não era dessa forma. Então ele colocou um monumento que está lá escrito também em 2 Reis 18, olha lá, 18, que fala assim: quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo seu nome. E deu seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como o Monumento de Absalão, que é esse aqui, ó. E eu tenho uma imagem maior, que é esse monumento que existe até hoje, o Monumento de Absalão. Então, já pode ser visitado, inclusive, e tal. Bom, gente,
eu dei essa introdução para a gente entender o salmo que a gente está lendo. E é um salmo de intimidade. Se a gente pegar, a gente vai vendo que é um salmo de pessoas que têm um relacionamento com Deus, a forma que fala, com toda a sua imperfeição. Ele não era diferente de mim e de você. Não era. E ele conseguia falar com Deus, tendo acontecido tudo aquilo, tendo um conflito dentro da sua casa, tendo pecado, tendo acontecido 1000 coisas. Ele voltava para Deus e dizia: eu não estou fazendo a coisa certa, me perdoa, me coloca no caminho correto. É melhor o teu amor do que a vida. Ele já tinha desfrutado disso, quando muito jovem. Ele já tinha desfrutado coisas maravilhosas de Deus. E lá, nessa caverna, distante do palácio, distante daquele conforto todo, ele se volta para Deus. E é muito interessante que ele se aproxima de uma forma muito interessante. Ele se achega do jeito que ele está, mas não de qualquer forma. Nós, quando vamos a Deus, podemos ir a Deus do jeito que estamos, achando fraco, impotente, incapaz, pecador. A gente vai assim, mas não de qualquer forma. A gente vai a Deus com humildade, sinceridade, com honestidade, fala a verdade mesmo para Deus, não camufla as coisas. Eu gosto muito da palavra sinceridade. Essa palavra sinceridade, ela vem do latim sinceritas. Sinceritas eram as estátuas antigamente que não tinha cera para camuflar os seus defeitos. Então, antigamente era assim. Os escultores faziam as suas peças e colocavam naqueles carrinhos bem rudimentar, naquela estrada toda esburacada, cheia de pedra, e saía longe para vender nos centros comerciais, onde tinha mais gente, perto dos templos. Então eles carregavam essas estátuas. Só que, gente, tá vendo aí o nariz dessa aqui, ó? Já foi. Por quê? Com o movimento do carrinho, então os dedos, nariz, as proeminências onde ficavam mais expostas, quebravam. Aí quando eles chegavam nas cidades, o que eles faziam? Pegavam um bocado de cera, arrumavam o nariz aqui, ó, arrumava aqui o peito, arrumava esse nariz também aqui, ó, tá vendo? E colocava cera e ficava assim meio na sombra, para não derreter. Aí as pessoas viam aquela estátua bonita, falavam: compra, eu faço até um desconto para essa estátua. E aí quando eles chegavam com essas estátuas dentro do jardim, que o sol batia, caía o nariz, caía o braço, caía os peitos, caía tudo. E aí, o que eles faziam? Esses artistas, escultores, eles colocavam uma plaquinha escrito assim: sincerites, sem cera. Então a palavra sincero, que vem do latim, quer dizer sem cera, sem estar camuflado, né? Ser realmente com defeito. E assim que a gente tem que chegar a Deus, do jeito que estamos, mas com humildade, com mansidão, com sinceridade mesmo, né? Então, o salmista, ele chega a Deus nessa situação, com defeitos, mas sem cera, sem camuflagem. E ele começa a falar com Deus. E ele fala: minha alma tem sede de ti. Que sede é essa? É uma sede espiritual. Sabe a sede que Jesus estava tentando dar de beber, matar a sede daquela mulher samaritana naquele poço de Jacó? É a mesma sede que Davi está falando aqui no Salmo
Então ele já começa falando lá no versículo 1 que ele tem sede de Deus como uma terra seca, cansada, sedente mesmo. Ele fala que a alma dele está assim. Eu tenho sede de ti, Senhor. E aí ele continua. Quero ver-te no teu templo. Quero ver como tu és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida. E por isso eu te louvarei. O que ele está querendo falar com o teu amor é melhor do que a própria vida? Porque a vida sem amor não vale nada. Ela perde o sabor, ela perde o encanto, ela perde o colorido. E ele fala, o teu amor é melhor do que a vida. É que vida que ele está falando? A vida do palácio. Ele tinha tudo no palácio. Ele tinha muitas mulheres, concubinas, banquetes. Inclusive Absalão, sabe o que fez? Quando ele se auto-intitulou rei, teve relações em público com todas as mulheres do harém do pai dele, Davi. Olha só, hein? Não foi fácil, não. Então, Davi está falando que o amor de Deus, a presença de Deus, sentir o cuidado dele é melhor do que aquilo que ele tinha no palácio. A vida dele lá. Fala, o teu amor é melhor do que a própria vida. Porque a vida sem o amor não tem colorido. E aí, ensina a tratar de angústia que vem de dentro de casa, que era lá do seu filho, nessa caverna. E ele começa nesse processo, primeiro colocando o que sacia ele. Ele não começa colocando o problema dele com o filho. A gente vai ver lá só no final do Salmo que ele coloca esse problema lá embaixo. Ele fala e busca a presença de Deus. Porque ele fala, se ele estiver na presença de Deus, ele vai tomar atitudes corretas. Ele vai tomar atitude sem menor problema de dúvida, de erro. E ele tinha certeza que ele ia sair dessa caverna vivo. E ele ia vencer. Ele tinha certeza disso. E a gente vai ver aqui como ele tinha convicção. Mas primeiro ele fala de matar essa sede, como a terra seca. E ele fala, continua aqui. Enquanto viver, falarei da tua bondade. E levantarei as mãos a ti em oração. Ele está dentro da caverna escondido. E o filho com um exército enorme atrás dele. E ele fala, eu vou falar da tua bondade. Eu estou nessa caverna, mas eu te conheço, Deus. Eu não te conheço só de ouvir falar, não. Eu te conheço de ver as tuas obras. E aí ele continua. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem. E com isso, canto alegremente canções de louvor a ti. Aí ele compara estar na presença de Deus, ser saciado por Deus, matar a fome em Deus, como aquele alimento do palácio. Ele fala, é tão bom, até mais. É bom demais. A tua bênção é alimento gostoso. Quando estou deitado, eu lembro de ti e penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Não tem hora que você vá a Deus que ele não esteja pronto para te ajudar. O que é que tu tá precisando? Tá com conflito dentro de casa? Não tá entendendo o marido? Não tá entendendo a mulher? O filho que não te entende? Parece que a gente não fala a mesma língua, parece que a torre de Babel se instalou dentro de casa. Falamos coisas diferentes, temos objetivos diferentes. Olha, tem jeito. Tem jeito. Quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, buscar a Deus, limpar o coração, fazer a nossa parte, todas as outras coisas vão tomando o seu lugar, no tempo certo.
A gente tem que fazer a parte certa. E a Deus com seriedade, com humildade, sem máscara. E as coisas vão sendo conduzidas no tempo certo e as coisas vão se arrumando. Por mais que esteja tudo ruim, no meio da agonia, da provação, Deus é auxílio, Deus é socorro, Deus é forte. Eu posso estar fraca, mas Deus nunca. Clame pela sua graça. Porque o apóstolo Paulo fala, a tua graça me basta. A graça de Deus basta. Pode ter tudo ruim, mas não me falte a tua graça, Senhor. O presente, o que está acontecendo agora, não deve abalar suas experiências com Deus. Foi isso que Davi estava falando. Ele estava lá na caverna, mas ele já tinha vivido experiências com Deus que sustentava a sua fé. A sua graça é melhor do que a vida. Quando a nossa alma se apega a Ele, gente, as circunstâncias, a minha fé não vai de acordo com as circunstâncias. A minha fé vai de conhecer a Deus. Davi sabia que iria sair dessa caverna vivo e se apropriar, e ele se apropria da fé, e se apropria da palavra, da promessa. Essa fé é praticamente a mesma fé que Jesus tirou Lázaro lá do túmulo. Ele estava naquela caverna, sendo perseguido, numa situação muito difícil, mas ele tinha praticamente a mesma fé quando Jesus falou, Lázaro, vem para fora, vem para a vida. Não permita que as coisas do coração impeçam sua paz com Deus. Eu vou repetir. Não impeça, não deixa, proíbe que as coisas do coração impeça sua paz com Deus. Essa paz que Jesus fala, eu te dou a minha paz. Eu não te dou a minha paz como o mundo dá. É uma paz diferente. A paz que Deus dá, que Jesus nos oferece, não é ausência de guerra. É paz no meio da guerra. É difícil entender, mas pode-se viver. Tem coisas que hoje eu já não procuro muita explicação. Eu só desfruto. Porque a graça de Deus, o amor de Deus é tão grande quando eu tento explicar, colocar muita justificativa, de acordo com os meus padrões, com a minha caixinha pequena, eu acabo minimizando todo o poder dele. E aí eu tenho coisa que eu procuro não mais entender e sim viver. Eu falo, eu não sei explicar, mas eu estou vivendo. Tem coisa que às vezes a gente fala assim, sabe aquelas coisas que falam, olha, filmei, foi filmado para poder acreditar? Eu estou mais ou menos nesse nível. Eu quero desfrutar. Desfrutar da presença de Deus é melhor às vezes do que explicar Deus. Sinta Deus. Dentro da caverna, Davi toma posse da vitória, mesmo cercado pelo inimigo que era seu filho. A caverna é uma ausência de conforto, aquele conforto do palácio. Mas nessa caverna, ele se aproxima de Deus. É a segunda vez que Davi vai para uma caverna fugindo. A primeira vez que ele fugiu foi de Saul, que queria matar ele, o rei antes dele. E agora ele está fugindo por causa de um filho. E olha que Saul foi amigo dele também, viu? E agora ele está fugindo por essa situação. Nós, humanos, parece que a gente tem uma tendência, que eu não sei explicar, que quando as coisas estão muito bem, parece que a gente esquece de olhar para o céu e agradecer e buscar, comparando quando a gente está com problema. Quando a gente está com uma dificuldade, com um problema, uma angústia, a gente vai mais a Deus, mais busca. Quisera que quando a gente estivesse no palácio, no conforto, no bom, a gente conseguisse glorificar, dizer as coisas para nos fortalecer
e as forças contrárias não se apoderar do momento. Porque a gente às vezes esquece que tem uma força contrária que trabalha para as coisas não darem certo na nossa vida. Mas Deus é maior do que essa força. A vida tende a nos afastar de Deus quando há muito conforto. De repente, voltar para a caverna não é tão ruim, é um aprendizado. O desconforto nos aproxima de Deus, nos coloca no caminho da fé. Davi começou sua queda após as escolhas erradas que ele fez. Não seguiu os conselhos e a palavra de Deus. Após isso, ele começou a ter vários problemas, um em cima do outro, por conta dessas coisas erradas. Mas, mesmo assim, Davi, com toda essa situação, ele buscou. E sabe o que aconteceu, gente? Absalão morreu. Ele foi morto pelo amigo de Davi. Davi tinha pedido para todo exército não matar Absalão e tratá-lo com carinho. Olha, o filho queria matá-lo, mas Davi não queria que matasse o seu filho. E lá na caverna, ele pediu aos soldados, não mate o meu filho, mas Joabe matou Absalão. Sabe como? Ele tinha o cabelo muito comprido, enroscou numa árvore e ele ficou preso. E quando informaram que Absalão estava preso na árvore pelos cabelos, Joabe foi lá e o matou com lança. E quando contou para Davi, Davi chorou muito a morte do seu filho. E a gente lê isso lá em 2 Samuel 18:33. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar e andava de lá para cá e gritava: o meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. Lindo, né? Então, os conflitos que tem dentro da nossa casa não são menores em proporção, às vezes, do que acontecia na família de Davi. Mas Davi estava na presença de Deus. E é uma coisa interessante que no verso 2, ele fala que é bom louvar o Senhor no templo. No verso 6, ele fala que é bom louvar o Senhor em casa. E acima de tudo é louvar a Deus individualmente. Lembra da semana passada que nós somos templo do Espírito Santo? Que a gente é adoração? Então adore a Deus, busque a Deus. Que se há conflito dentro da tua casa, seja de que proporção for, não permita que tire a paz do teu coração. Não permita que tire a tua comunhão com Deus. Não permita que te afaste de Deus. Ao contrário, às vezes essa caverna, esse conflito é aquilo que nos faz nos aproximar de Deus e a gente vê depois todas as coisas sendo solucionadas. Tá certo? Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Espero que tenha atingido o coração de vocês. Que Deus, a Léo, tudo bem, Léo? Não falei com você hoje? Tudo bom? Pensa nisso. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, que ele tinha orado para o Senhor tirar esse espinho. E o Senhor falou que não ia tirar. E às vezes a gente não entende esses propósitos que nos fazem um aprendizado, né? Às vezes aquela cadeira dura da escola que a gente sentava nos trouxe muito conhecimento. Então pensa nisso. Pensa se isso não é uma forma de você estar na presença de Deus, de você crescer no Senhor. Amém? Amém. Então, Salmo 63 para vocês. E se puderem ler, leia 2 Samuel. 2 Samuel, depois do verso lá do capítulo 15, vai com 13, vai contar toda essa história de Absalão, da sua formosura, da sua beleza, como foi que ele se auto-intitulou rei, esse monumento que existe até hoje,
Vai lá e lê, que é uma história bem gostosa, tá bom? Eu vou estar pedindo, então, para Léo orar, agradecer esse momento. Eu quero também agradecer aí, eu não sei como é que tá a Renata com a Regina, mas eu também quero pedir, porque o amigo do Chico lá, que tem a Jaqueline, né, o Nivaldo, a sogra dele, que é a mãe da Jaque, faleceu. Então, que Deus possa estar dando conforto para Jaque, para o Nivaldo, né? Que em momentos difíceis, Carol tá bem. Graças a Deus. Um beijo para vocês. Ó, coração. O Willy hoje tá quietinha lá, concentrada. Tchau, gente. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Beijo para todo mundo. Beijo.